Meio quilo de café tá R$ 30 quase, gente. Olá, terráqueos! Hoje a gente vai entender melhor por que o café tá tão caro no Brasil, o que tem por trás dessa alta do preço do café e o que a gente pode discutir em relação a isso. Por isso eu trouxe esse vídeo do canal Elementar e vai contar um pouquinho pra gente sobre a fraude do café brasileiro. Mas antes de começar o vídeo, já sabe, deixa o like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Bora lá! Tá bom, essa situação tá muito exagerada, mas isso é o que você consome diariamente no seu café. A verdade é que a regulação brasileira permite a presença de impurezas como cascas de madeira, areia, fragmentos de insetos e pelos de rato no café e em outros alimentos que consumimos diariamente. Pior que isso, esse café vendido nas prateleiras dos mercados do Brasil tem sua qualidade comprometida desde a seleção dos grãos. Sendo o principal exportador mundial, o país leva para fora quase toda a sua produção, restando para nós brasileiros os grãos de menor qualidade, que são quase queimados no processo da torra para mascarar sua má qualidade e as impurezas. Não só pelo de rato, resto de folha, resto de galho, pode ter coliformes fecais, também podem ter em leite, em água. Isso tudo, em quantidades muito pequenas, não faz mal para nossa saúde. Então a indústria tem essa tolerância, sabe? Não vou entrar no mérito se eu acho isso bom ou ruim, que é assim que a indústria funciona. Para completar a farsa, são vendidos como forte ou extra forte, reforçando o estigma de que café bom é café amargo, quando na verdade estamos tomando café queimado. E enquanto alguns discutem se vai ou não açúcar, bebemos um produto cheio de impurezas, acreditando que estamos obtendo o melhor a ser oferecido. Mas a cereja do bolo vem agora. Temos que encarar notícias como a de junho de 2024, onde o Ministério da Agricultura anunciou uma lista de 14 marcas e 24 lotes de café que tiveram a venda suspensa por serem considerados impróprios para o consumo. Ah sim, pedaços de tronco e pelo de rato tudo bem, mas agora passaram dos limites, vamos recolher. E o café não foi um caso isolado, mesmo a Anvisa sendo bem flexível e permitindo vários tipos de dejetos no nosso café, só nesse ano tivemos inúmeros casos de produtos retirados das prateleiras por risco à saúde do consumidor. Mas afinal, o que 14 marcas de café fizeram para terem seus produtos considerados impróprios para o consumo? E o que mais tem passado dos limites estabelecidos pela nossa regulação? A gente viu isso tanto com o café agora, a mesma coisa aconteceu com as creatinas, né? Recentemente, várias marcas de creatina foram suspensas porque não estavam próprias para o consumo. A gente teve há um tempo atrás a questão do pão também, que reagimos nesse canal, o pão que estava indo com álcool. Então a gente já pode começar a pensar que o problema está na indústria, né? Que o problema está nessa indústria que vê o alimento como uma mercadoria e não como um direito de todo mundo e acaba fazendo desses artifícios para gerar mais lucro. Então, quanto mais eles puderem baratear o custo de produção deles, eles vão fazer, e isso vai ser sempre às custas de uma pior qualidade dos alimentos que vão chegar até a gente. Isso tem acontecido com vários alimentos, gente, nos últimos anos. Vocês já devem ter percebido que alimentos como creme de leite, leite condensado. Agora não tem mais escrito creme de leite, é mistura láctea tipo creme de leite, algo do tipo. É sempre um nome genérico que é parecido com o nome original. E isso acontece exatamente por conta do que eu falei. Cada vez mais eles estão utilizando insumos mais baratos para a produção de um alimento e a gente que se ferra em torno disso. Então, a gente fica com essa memória de que antigamente eu comia Danoninho e nunca passei mal, nunca aconteceu nada comigo, comia todo dia. Não, meu amor, você não comia. Porque os ingredientes que se utilizava para fazer um Danoninho nos anos 90 não são os mesmos que se usa para fazer um Danoninho em 2025. Então não é o mesmo alimento. Por isso que as coisas têm gostos tão diferentes de quanto tinham antigamente, porque cada vez mais se usa alimentos ultraprocessados, químicos para duração maior desses alimentos. Então todas essas coisas vão barateando o custo de produção, piorando a qualidade do alimento que chega na prateleira para o consumidor. O brasileiro toma em média 3,8 xícaras de café por dia, mas só no estado do Mato Grosso essa média é de 7,1 xícaras. Por isso o Brasil é também o segundo maior consumidor de café do mundo.
E além de grande consumidor, o Brasil é o maior produtor e exportador de café do mundo, com expectativa de produzir 66,3 milhões de sacas em 2024, 4% a mais que em 2023. No entanto, apesar desse consumo enorme, o país exportou na safra de 23-24 47,3 milhões de sacas de café, o que representa quase 90% do total produzido. Isso quer dizer que apenas 10% dos grãos que produzimos permanece aqui para o consumo do brasileiro. E isso não acontece só com o café. O Brasil é um país internacionalmente conhecido por ser um país agroexportador. Então a gente exporta muitos produtos agrícolas, inclusive pecuária. Ou seja, a maior parte do café que a gente produz, da soja que a gente produz, da carne que a gente produz, das coisas que a gente produz aqui no Brasil não ficam para o povo brasileiro. E a melhor parte dessa produção é sempre para o exterior, nunca fica com a gente fica com o resto. A gente fica com o resto da produção que não foi bom o suficiente para ser exportado. Então, como é que um país que é o maior produtor de café, que é o maior produtor de carne, o maior produtor de soja do mundo, pode exportar tanto enquanto a sua população recebe alimentos de péssima qualidade cada vez mais? Essa lógica é a lógica capitalista, de que é melhor o lucro de eu vender um alimento enquanto a nossa população passa fome e se alimenta muito mal, com cada vez piores alimentos. Não estamos nem aí. Soberania, pra quê, né? Ao contrário do que a maioria pensa, nem todo café é igual. E são poucos os brasileiros que realmente sabem diferenciar um bom café de um ruim. São muitos os fatores que afetam o tom do grão. Segundo o blog da marca Mais Um Café, a região em que é cultivado é um grande determinante. Há uma ampla variedade de grãos que se modificam em tons, indo do mais claro ao mais escuro. E não, apesar de muita gente acreditar que os cafés mais escuros são intensos em sabor, isso está longe de ser verdade. Um café mais duradouro tende a ser o mais saboroso. Mas o que melhor determina o tom do café que consumimos é o processo de torra. Quanto mais curto o tempo de torra de um café, mais claro é o tom do grão. E isso é decisivo para o sabor final da bebida. Os grãos de café que passaram por processo de torra mais curto tendem a preservar sabores mais delicados e ácidos naturais. Já os cafés escuros apresentam sabores mais intensos e amargos, o que não determina que eles sejam mais fortes. Mas o brasileiro está acostumado a dois tipos de café, o forte e o extra forte, que no final apenas representam um café muito torrado e o outro quase carbonizado. Para ser sincero, eu mesmo sempre tomei os cafés clássicos do Brasil. E até hoje sigo assim, até porque sendo algo que tomo todos os dias, se eu for pagar muito mais por um café melhor, vai pesar no bolso, assim como para a maioria de nós. Exatamente, a maioria de nós está acostumado com café pilão, com café melita, né? Com esses cafés que a gente encontra no mercado que são os mais baratinhos e é o que dá pra gente comprar. E a gente está acostumado a tomar café preto, né? Café preto forte, é isso que a gente está acostumado a tomar. Mas exatamente como ele está explicando, essa torra excessiva do café tira todos os sabores, todos os gostos que o café deveria trazer pra gente. Então, os grãos de café, muitas vezes, têm notas frutadas de morango, laranja e tal, ou notas de chocolate, essas coisas. E que todos esses aromas e sabores são perdidos nessa torra excessiva, que levam os cafés que estão lá no mercado mais acessíveis para a maioria da população. E aí os cafés gourmets, que são esses cafés que são mais caros, são os cafés que mantêm um pouco mais o sabor original do grão do café, de fato, né? Acho que a maioria da população não consegue ter acesso porque é caro, gente. O café já tá caro agora. Meio quilo de café tá R$30 quase, gente. Olha o absurdo que é isso. Olha o absurdo que tá. E é esse café de merda, sabe? Não é nem um café bom. Não é nem um café que mantém as características do grão, que vai realmente te dar o sabor que você deveria sentir daquele alimento, né? Então, assim, um produto de péssima qualidade, que é caro e que é a única coisa que a população, em geral, tem acesso. E é assim com a maioria dos produtos alimentícios aqui no Brasil, né? Mas quando eu tomei um café colombiano de grãos selecionados e marca cara, eu percebi que o café normal que a gente compra nas grandes redes de supermercados não é mesmo dos melhores. Segundo Nelson Barizelli, consultor de consumo e um dos 320 mil cafeicultores do Brasil, o consumidor brasileiro precisa reaprender a tomar café. Ele resume a situação. Por razões econômicas, a qualidade do café comumente vendido, com exceções, deixa muito a desejar.
Grãos de qualidade inferior e até grãos rejeitados por não possuírem características mínimas para oferecer aroma e sabor adequados são torrados quase até a queima e moídos com granulação muito fina para esconder as imperfeições da matéria-prima utilizada. A torra excessiva aliada à moagem deram ao consumidor a percepção de que o café brasileiro é um café forte. Na verdade, ele é amargo queimado. O especialista Marcelo Pierossi, engenheiro agrícola, alerta que o café consumido no Brasil oferece apenas 35% do paladar, aroma e propriedades de um café de qualidade. E isso sempre foi o nosso padrão, inclusive com a concordância das agências que regulam a qualidade dos produtos que consumimos. Só que em junho de 2024, o Ministério da Agricultura e Pecuária divulgou uma lista com 14 marcas de café vendidos no Brasil, considerados por eles como impróprios para o consumo. As marcas apresentavam em sua composição matérias estranhas, impurezas e elementos acima dos limites permitidos pela Anvisa. O alerta veio depois da Operação Valoriza, que fiscalizou 168 amostras de café de todo o país. Segundo a agência ITA e uma imagem enviada pela pasta Itatiaia, é possível ver as impurezas e matérias estranhas em uma das amostras analisadas, como casca de café, pau, milho e coco de açaí, por exemplo. Um dos lotes de café apresentava em sua composição a presença de 1,83% de cascas e paus, 7,9% de milho e 0,29% de areias, pedras e torrões. Apesar de serem itens liberados pelo órgão de fiscalização, essas 14 marcas apresentaram índices acima do permitido. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Brasil, desde 2014, possui um conjunto de leis denominado RDC 14, que determina quanta impureza é aceita nos alimentos sem que isso cause problemas de saúde para o consumidor. O café torrado, por exemplo, tem permissão de conter 60 fragmentos de inseto para cada 25 gramas de café, 1% de impurezas como cascas e paus e 1,5% de areia. Seguindo essa lógica, no Brasil, quando você compra um saco de 500 gramas de café, 5 gramas podem ser de cascas de madeira, e isso de forma totalmente liberada pelo órgão regulador. Apesar disso parecer um grande absurdo, gente, se essas quantidades são liberadas pelo órgão regulador, é porque nessas quantidades isso não vai oferecer nenhum risco à nossa saúde. E é por isso que quando passadas essas quantidades, aí sim o alimento vai estar impróprio para o consumo. Mas pior que pagar por um café cheio de impurezas é saber que as marcas ainda abusam da lei e vendem produtos que ultrapassam o limite permitido. No Brasil, a não ser que pague por um café especial ou gourmet, você apenas tem que aceitar que consumirá um café com cascas, paus e outros detritos. A RDC 14 regulamenta, além do café, outros alimentos como molhos de tomate, chás e especiarias, e os limites variam na quantidade e no nível de impureza permitida. Foi o que eu falei, essas RDCs, né, essas normas reguladoras, elas estão aí exatamente para fixar uma quantidade que não vai fazer mal para a nossa saúde. Então, por exemplo, na época da minha faculdade, quando eu estava tendo essa matéria mesmo de legislação, eu tive que aprender isso e aí a gente fez uma coleta no bebedouro da faculdade para ver se na água do bebedouro tinham uma quantidade ok de coliformes fecais ou se estava mais da conta. Adivinha? Tava mais da conta. Então, assim, o problema é só o café? Não. O problema é toda uma indústria de alimentos que vai querer favorecer sempre o lucro. O problema é o capitalismo, que não nos oferece uma alimentação adequada de qualidade exatamente porque alimento no capitalismo não é um direito, e sim uma mercadoria que você compra. E se você compra, o dono da fábrica que produz vai tentar fazer de tudo para o lucro dele ser o maior de todos, em detrimento da sua saúde, da minha saúde, da nossa saúde. Por isso, inclusive, existem as agências reguladoras para não deixarem que coisas dessa forma aconteçam de forma indiscriminada. Além de areia, cascas e paus, são permitidos insetos, fragmentos de roedores, excremento de animais e fungos. E essas especiarias estão presentes em muitos outros produtos que você consome diariamente. Conhecida principalmente pela venda de molhos de tomate, conservas vegetais e maionese, a Fugini recebeu em março de 2023 a suspensão da fabricação, comercialização e distribuição de todos os alimentos da marca em estoque na sua fábrica em Monte Alto.
Isso aconteceu após inspeção sanitária conjunta entre a Anvisa e o Centro de Vigilância Sanitária de São Paulo e do município de Monte Alto. A investigação revelou que as instalações da empresa apresentavam sérios problemas relacionados às boas práticas de fabricação. Entre os principais estavam condições inadequadas de higiene, falhas no controle de qualidade e na segurança das matérias-primas, ausência de medidas eficazes para o controle de pragas e deficiências na rastreabilidade dos produtos. Foram recolhidos lotes de maionese produzida pela empresa na fábrica Monte Alto, em São Paulo, no período de 20 de dezembro de 2022 a 21 de março de 2023, com vencimento em janeiro, fevereiro ou março de 2024, ao ser identificado o uso de corante vencido na fabricação do produto. Além disso, a empresa passou por investigação no Rio Grande do Sul por conta de possível contaminação nos molhos de tomates produzidos na mesma fábrica. A medida sanitária contra a empresa de alimentos só foi revogada 3 meses após a suspensão, depois que foram realizadas reformas na fábrica de Monte Alto e também de ter sido realizado adequações nos procedimentos seguindo as determinações da vigilância sanitária. Não, e assim, gente, se eles fazem isso na produção da fábrica, se eles não estão nem aí para a qualidade do produto, vocês acham que eles vão estar aí para a qualidade de trabalho do trabalhador que está trabalhando na fábrica da Fugini? Não vão estar nem aí. Outra marca querida pelos brasileiros que também teve seus produtos suspensos foi a IP. Em maio de 2024, a Anvisa suspendeu a comercialização, distribuição e uso de determinados lotes do detergente. Segundo o órgão fiscalizador, o produto apresentava risco de contaminação biológica. Com exceção da produção de outubro, todos os demais lotes de julho a dezembro de 2022 foram recolhidos de forma voluntária pela empresa, depois de ser identificado um desvio durante a análise de monitoramento da produção que teria um potencial risco de contaminação microbiológica. A marca chega a 95% das casas do Brasil. Cerca de 55 milhões de famílias brasileiras utilizam o produto. Eu mesmo sempre compro o sabor maçã para lavar a louça aqui em casa. Segundo o Brand Footprint, elaborado pela Kantar, a IP foi escolhida 552 milhões de vezes no país em 2022. E olha só, como essa lógica de monopólio do capitalismo faz a gente sempre ter que escolher entre, 5 marcas que tem no mercado, sabe? É isso. Tem IP, Minuano e não sei o que, de detergente. Então, assim, as possibilidades de escolha já são bem reduzidas, porque o capitalismo tende sempre a monopolizar a produção. E aí, dentro dessas escolhas reduzidas, a indústria ainda não tá nem aí pra você, gente. O maior problema é, o cara lá, CEO, sei lá o que, do agro, que acabamos de ver aqui agora há pouco, falou que o brasileiro precisa escolher melhor o seu café. Mas, olha só, vocês acham que o brasileiro precisa escolher melhor o seu café? O brasileiro não sabe tomar café? Isso é culpa do brasileiro? Ou isso é culpa da indústria, né? Que faz tudo isso exatamente para te vender café ruim? Porque, se só o café ruim chega no mercado, se só o café ruim chega com preço acessível no mercado, a culpa é do brasileiro que não sabe tomar um café bom ou a culpa é da indústria que só leva o café ruim para o mercado? Então, assim, é muito fácil transferir a culpa para o consumidor. Transferir a culpa de falar que a culpa é sua que escolheu errado e não jogar a culpa em quem realmente é o culpado, que é o capitalismo que faz as empresas fazerem isso. Ficando em segundo lugar no ranking como a marca mais escolhida pelos brasileiros, atrás apenas da Coca-Cola. Em comunicado à imprensa, a empresa informou: após uma rigorosa análise interna, identificou-se em alguns lotes específicos a possibilidade de descaracterização em seu odor tradicional sem risco à saúde ou segurança do consumidor, porém, em alguns casos, perceptível ao olfato. Mesmo que a IP não seja uma empresa de alimentos, o consumidor entra em contato de forma direta com os produtos de limpeza vendidos por ela, o que poderia causar contaminação. Apesar de os casos da Fugini e IP estarem associados a um possível risco de contaminação, há situações piores que podem levar a uma possível doença ou até morte do consumidor. Foi o caso sério de algumas fórmulas infantis. A Anvisa proibiu em janeiro de 2024 a importação, venda e uso de 6 lotes da fórmula infantil Nutramigen LGG no Brasil, por risco de contaminação da bactéria Chronobacter sakazaki, catalisadora de episódios de meningite em bebês, uma doença que pode levar à morte. A bactéria está associada a infecções, especialmente em recém-nascidos, prematuros, bebês de baixo peso e imunossuprimidos. Além da meningite, as complicações por infecção pela bactéria podem resultar em casos de enterocolite, necrosante,
bacteremia e infecção generalizada. A suspensão aconteceu após a Anvisa levar em consideração um alerta feito pela agência regulamentadora americana, a Food and Drug Administration, sobre o recolhimento voluntário do produto nos Estados Unidos. No Brasil, o produto é importado sob responsabilidade da Mead Johnson do Brasil, Comércio e Importação de Produtos de Nutrição Limitada. Ao contrário do que aconteceu nos Estados Unidos, aqui os produtos vendidos para bebês tiveram que ser recolhidos depois da suspensão da agência do governo. Em março foi a vez da Neogermina. A empresa teve a suspensão da venda, distribuição e do uso de 4 lotes do suplemento alimentar de Bacillus clausi da marca, por conta de desvios de qualidade ocasionados pela presença de partículas estranhas no produto. Os probióticos são comercializados como fonte de bactérias benéficas para a saúde, servindo para o equilíbrio da flora intestinal e inibindo o desenvolvimento das bactérias que causam doenças. Dessa forma, eles auxiliam no combate a problemas digestivos e previnem o desenvolvimento de doenças infecciosas e inflamatórias, como diarreia, úlceras, bronquite ou alergias. A suspensão do probiótico da Neogermina aconteceu após o comunicado de recolhimento voluntário do produto pela empresa Brain Pharma Indústria Química e Farmacêutica S.A., responsável pela sua produção. Em casos como esses, é orientado aos consumidores que compraram ou mesmo chegaram a consumir os produtos suspensos pela Anvisa solicitarem a sua substituição conforme o Código de Defesa do Consumidor. A gente já falou disso aqui outra vez também. A gente tem que pensar que todas essas indústrias, a Nestlé, que produz esse suplemento alimentar, as empresas que produzem café, as empresas que produzem suplementos, muitas vezes são empresas estrangeiras. A Nestlé, por exemplo, é uma empresa europeia. E aí, o que acontece nesses casos, gente? É o colonialismo ainda existente na nossa alimentação. Somos colonizados ainda e os piores alimentos ainda são mandados para nós, para as colônias. Tem um estudo do joio e do trigo que mostra a Nestlé estava permitindo quantidades de açúcar nos suplementos infantis muito maiores para o sul global do que para a Europa e para o norte global. Então, até nessas indústrias, até na hora de exportar alimentos, a gente ainda recebe a pior qualidade dos alimentos. Para a gente se alimentar de mais açúcar, para a gente se alimentar com mais gordura hidrogenada, para a gente se alimentar cada vez pior, porque eles não estão nem aí para nós, os condenados da Terra. O sul global não faz parte do centro do capitalismo. Então a gente vai sempre ficar com as piores condições de vida, de alimentação, de absolutamente tudo. E isso se reflete em tudo na nossa vida, inclusive nas nossas escolhas alimentares e no que a gente pode consumir. Porque, como eu já disse, ninguém aqui escolhe o que vai ter no mercado. As coisas lá no mercado estão lá, a gente tem que escolher diante aquelas opções que estão lá. Então, se aquelas opções forem cada vez piores, nossa alimentação vai estar cada vez pior. E quem é que escolhe as coisas que estão no mercado? Somos nós ou são as empresas que produzem? Ou é o capitalismo, ou são os capitalistas que escolhem o que a gente vai se alimentar? Então, gente, se a gente quer ter uma alimentação mais adequada, mais saudável, para que a gente tenha uma vida melhor, mais longeva, a gente precisa superar o capitalismo, porque senão a gente vai estar a vida inteira sujeito a migalhas, sujeito ao resto da produção mundial de alimentos. Se mesmo após suspensos você encontrar os lotes ou as marcas sendo comercializados, pode informar a Anvisa ou ao Ministério da Agricultura para ser feita a retirada dos produtos das gôndolas. No entanto, diante de tantos casos e descasos, fica difícil para nós consumidores acreditarmos que os produtos que compramos são de fato propícios para o consumo, ou se apenas teremos que aceitar consumir folhas e impurezas como fazemos com o café. E são itens consumidos diariamente pelos brasileiros. É muito importante que a penalização das empresas nos casos dos produtos suspensos seja mais severa, especialmente aqueles que não foram voluntariamente retirados dos mercados. Voluntariamente retirados. Ah, claro, as empresas voluntariamente quiseram retirar os alimentos que não estavam tão bons. Né? Devem ter imposto multa, devem ter sido obrigadas a tirar, porque senão ia deixar lá mesmo. Seja por questões de higiene, segurança, danos à saúde e até como uma forma de nos compensar pela quebra da nossa confiança nessas marcas quando escolhemos seus produtos no meio de tantos outros que estão nas prateleiras. E você concorda comigo? E o que acha do nosso café aqui do Brasil? Comenta aqui abaixo e não esquece de me dizer o que achou desse vídeo.
Somado a isso tudo, a gente ainda tem que pensar em o quanto as mudanças climáticas estão afetando a nossa produção de produtos agrícolas aqui no Brasil e no mundo. Então o café está super caro. Por quê? Porque a safra está sendo alterada devido às mudanças climáticas. E além disso, a exportação vai ser sempre priorizada em detrimento de nós brasileiros. Então, no momento em que a produção está baixa devido às mudanças climáticas, a exportação está altíssima. E aí o café, que deveria vir pra gente numa qualidade boa e num preço acessível, tá indo pros gringos, enquanto a gente está comendo pelo de rato no café. Então, gente, o capitalismo, ele nos mata pela boca todos os dias. E não tem como a gente fugir, porque a gente não vai parar de tomar café, porque a gente não vai parar de comer ultraprocessado, como eu já falei. A gente só vai conseguir ter uma alimentação melhor, mais saudável, mais acessível para a maioria das pessoas, se a gente superar o capitalismo. Existem coisas que o governo poderia estar fazendo agora para melhorar essa situação? Existem várias. Mas eles estão fazendo? Não estão fazendo. Não estão fazendo e não vão fazer porque o objetivo do governo não é esse. O objetivo do governo é manter o projeto neoliberal que está em curso no Brasil desde o governo Temer. O Lula nunca foi comunista e nunca será, gente. Vamos combinar aqui? Eles não querem isso. Eles não querem melhorar a qualidade de vida da população. Eu estava vendo uma entrevista no Manhã Brasil que eles estavam mostrando que o investimento que o governo Lula disse que em 2023 seria investido no PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, o governo tinha falado que ia investir 1 bilhão nisso. Mas, na verdade, quando você vai lá no site do governo e vê o quanto foi investido de fato no Programa de Aquisição de Alimentos pelo governo, foi 300 mil. 300 mil? Como assim, gente? Olha a discrepância. Olha o quanto a propaganda é que, foi investido 1 bilhão e que na prática 300 mil foram investidos. É corte na alimentação escolar. Então, todos os programas que deveriam favorecer a população estão sendo cortados e os programas que não favorecem a população, como o Plano Safra, que favorece grandes latifundiários e o agronegócio, foi o maior Plano Safra de toda a história. Então, o governo está preocupado com quem? Comigo? Com você? Com a nossa alimentação e a nossa saúde? Ou com os interesses dos grandes empresários e dos grandes latifundiários, gente? Isso é um fato. Não tem como a gente, debater sobre isso, porque isso é um fato, tá dado. No governo Bolsonaro, foram destruídos os silos governamentais, onde a gente fazia o armazenamento de grãos exatamente para controlar os preços dos alimentos. O Lula falou que ia voltar com isso, ele voltou com isso? Ele não voltou com isso, não vai voltar com isso. Tá sendo feita alguma coisa para melhorar o preço dos alimentos? Tá tudo caríssimo, gente. Tá tudo cada vez mais caro no mercado, não é só o café, tá tudo caro. O frango tá caro, o arroz tá caro, o ovo tá pela hora da morte de caro. Então, cada vez mais a gente tem uma menor qualidade de vida e o governo maior rejeição. E aí vem a galera petista falar que tem que bater palma e aplaudir o Lula. Não dá, galera, não dá. E aí há uma enorme fascistização da população cada vez mais. A gente tá vendo uma ascensão do fascismo mundial porque, historicamente, em momentos onde existe crise do capitalismo, onde a população está com cada vez piores condições de vida, existe um aumento do fascismo. Porque, a galera vai correr para um lado. Se um lado não tá dando, o outro vai dar o que eles querem. Então, a gente só vai poder parar o fascismo e avançar em relação a qualquer coisa, gente, se a gente se organizar como classe trabalhadora para superar o capitalismo. E mais uma vez, vou acabar o vídeo falando: organize o seu ódio, porque só assim a gente vai conseguir ter uma alimentação adequada, uma alimentação saudável, sustentável e que esteja a favor do meio ambiente. Enfim, a gente precisa se organizar como classe para a gente conseguir se alimentar melhor, para que a gente tenha melhor saúde, melhor qualidade na nossa alimentação. Senão a gente vai estar fadado a comer galho, a comer coliformes fecais e comer todo o resto de resíduo que a indústria queria jogar fora, mas ele vai vender pra gente, porque, não vai jogar fora. Ou vão ter casos, como a gente tem visto recentemente, de produtores jogando alimentos fora porque simplesmente não vale a pena vender.
E, cara, simplesmente se você doasse esses alimentos, você acha que alguém ia prestar atenção na merda que tá acontecendo? Porque a culpa não é do produtor de estar jogando fora. O produtor tá jogando fora um alimento porque, gente, essa é a forma dele de revolta. Essa é a forma dele de mostrar que, cara, as grandes indústrias estão comprando tudo, o pequeno produtor tá se fudendo. Se a gente quer uma melhor alimentação, a gente precisa investir num agro sustentável. A gente precisa destruir esse sistema que quer cada vez tirar mais do meio ambiente, destruindo, gente. Não existe planeta B. E é isso. Se você chegou até o final desse vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Se você gosta do meu conteúdo, considere apoiar o canal, se tornando membro aqui no YouTube, através do Apoia-se, ou tem um QR Code na tela com um Pix para você apoiar, e tudo que vem de apoio para mim serve para eu melhorar a qualidade dos meus vídeos, serve para eu manter esse canal. Tem estado muito calor no Rio de Janeiro. Volta e meia vocês me perguntam de live, volta e meia vocês me perguntam de alguns conteúdos, e gente, para eu produzir live, eu preciso comprar um computador novo. Eu preciso comprar um ar-condicionado novo, porque eu não tô conseguindo gravar tanto, porque o escritório onde eu gravo os vídeos, o ar-condicionado não tá funcionando e aqui tá muito quente. E não dá, é insalubre, eu não consigo. É simplesmente desumano eu ficar nesse calor. Então, se você gosta do meu trabalho, considere apoiar dessas formas que eu falei, porque com vocês me apoiando, eu consigo produzir cada vez mais conteúdo aqui e cada vez conteúdo de maior qualidade, inclusive, para todos vocês. E é isso. Muito obrigada se você ficou até aqui. Beijos, até o próximo.